Olá pessoal, eu sou o professor Alfredo e hoje nós vamos tratar do assunto liberdade. Muitos pensadores e filósofos trataram, dissertaram e discutiram sobre o assunto ou o conceito liberdade. Podemos citar Kant, Marx, Sartre e muitos outros. Mas o que é liberdade? Qual é o limite da liberdade? A liberdade é um conceito, mas esse conceito ele é utópico ou não? Ele é questionável ou não? Liberdade é o direito de agir segundo seu livre arbítrio. Mas, de acordo com a própria definição, liberdade não pode prejudicar o próximo, não pode denigrir a imagem de alguém. Então, até que ponto eu posso fazer uso da minha liberdade? Liberdade também pode ser analisado como um conjunto de ideias, e esse conjunto de ideias pode estar associado aos direitos que o cidadão tem. A liberdade pode ser tida como a nossa garantia de ir e vir. Mas apesar disso, vemos casos em que a nossa liberdade ela é tirada. Vivemos momentos difíceis onde nossa liberdade não é respeitada. Liberdade também pode ser usado no sentido figurado da palavra. Hoje, precisamos refletir sobre o conceito liberdade. Até que ponto eu sou livre? E até que ponto eu posso fazer uso da minha liberdade? No conceito político, a liberdade civil ou individual é o exercício da plena cidadania do indivíduo. Só que essa cidadania ela é exercida dentro dos limites e respeitando as leis. E também respeitando os direitos do outro. Como o ditado diz, a liberdade de cada um termina onde começa a liberdade do outro. Mas quando trabalhamos no sentido político, a liberdade está associada a outros conceitos. E um sentido ético trata-se do direito de escolha do indivíduo, o direito de escolher como agir. A liberdade consiste unicamente nesse sentido. Eu escolho como agir independentemente de qualquer fator externo. A liberdade de pensamento, em seu sentido estrito, ela é inquestionável. Reivindicar a liberdade de pensar significa lutar pela liberdade de pensamento. Thomas Hobbes afirma que o homem é livre e o homem livre é aquele que não é impedido de fazer o que tem vontade, no que se refere às coisas que pode fazer por sua força e capacidade. De maneira geral, nós, indivíduos ou grupos, temos o direito de exercer a nossa liberdade. Mas a liberdade implica em consequências. Como Sartre diz, nossa liberdade nós temos, porém,
precisamos pensar nas consequências das nossas escolhas. Nós já nascemos num mundo pronto. Encontramos conceitos, nós encontramos instituições, nós encontramos valores, coisas que nós não criamos. E muitas vezes não temos opção. Terminamos seguindo determinados conceitos, ensinamentos. Mas até que ponto eu sou obrigado a seguir? E em que momento eu posso tomar a decisão de recusa ou de escolha? Bom, conceito de liberdade é importante ser tratado nos nossos dias. A liberdade é um direito que todo cidadão tem. Kant diz que ser livre é ser autônomo, isto é, dar a si mesmo as regras a serem seguidas racionalmente. Jean-Paul Sartre diz que a liberdade é a condição ontológica do ser humano. O homem é, antes de tudo, livre. O homem é nada antes de definir-se como algo. E é absolutamente livre para definir-se, encerrar-se, esgotar a si mesmo. De acordo com o dicionário de filosofia, liberdade é a condição daquele que é livre. É a capacidade de, por conta própria, agir. É uma independência, é uma autonomia. Mas o estudo da liberdade, ele passa por épocas diferentes e por interpretações de diversos pensadores e filósofos. Podemos, assim, encontrar várias definições do que é liberdade. Liberdade significa ser livre. Mas e quando o indivíduo não é livre? Qual é o conceito de liberdade que ele vai ter?